Dentre os valores fundamentais para a vida em sociedade, encontram-se três principais: a verdade, a liberdade e a justiça. Permita-me hoje, neste primeiro Sobre a Mesa de 2019, comentar sobre a verdade como valor fundamental para a vida social. Bem, o que me fez querer refletir sobre o tema da verdade foi uma notícia bastante repercutida no final de dezembro de 2018, em que aparecia a informação que o Conselho Municipal da cidade de Brighton and Hove, na Inglaterra, aprovou as novas diretrizes para os alunos da quarta série, ou seja, para as crianças entre 8 e 9 anos de idade. Nessas diretrizes, pasmem, fica determinado que se deve ensinar aos meninos que eles também podem menstruar. É isso mesmo que você ouviu. Naquela cidade da Inglaterra, como desdobramento da ideologia de gênero, eles querem ensinar nas escolas de ensino fundamental que os meninos também podem menstruar. É um absurdo? Sim, claro que é. E é o mesmo nível de absurdo daquele jovem brasileiro chamado Fernando Oliveira, o Fefito, que alguns dias atrás afirmou durante o programa Morning Show da Jovem Pan que a biologia, dizia ele, está atrelada a uma moral cristã e opressora. Falando sobre os transexuais, ele disse que a questão dos trans não pode ser analisada segundo a biologia, porque a biologia diz o óbvio, que homem é homem e mulher é mulher. Porque esse é um argumento, dizia ele, que não pode ser usado hoje em dia. Disse que este, entre aspas, discurso biologizante acaba incomodando as pessoas trans. Meu amigo, a biologia não está atrelada à moral cristã. O que talvez esse moço não tenha se dado conta é de que a biologia vem muito antes da moral cristã e que a biologia não está submissa a nenhum tipo de moral. Ela simplesmente estuda e procura constatar a natureza como ela é. Não é, portanto, a biologia que está atrelada à moral cristã, mas é a moral cristã que, contemplando a verdade da biologia humana, reconhece a natureza humana assim como ela é. Não somos nós, cristãos, quem fazemos um discurso biologizante, caro Fefito. É a ignorância das vítimas desse relativismo cultural marxista e que se apresentam como comentaristas e jornalistas que distorcem a realidade, evocando como verdade as ideologias vazias que marcam o nosso tempo. Não só distorcem a realidade, mas querem criar, como se isso fosse possível, a verdade que convém aos seus interesses pessoais ou políticos e impô-los à sociedade. Sabe o que é a verdade? A verdade é a adequação do intelecto à realidade, como ensinou Aristóteles e Tomás de Aquino. A palavra e o discurso são meros instrumentos para reconhecer o ser de cada coisa e não ferramentas criadoras do ser. Ensinar que meninos podem menstruar, repetir isso durante toda a infância daquelas crianças, não farão com que os meninos menstruem. Essa mentira, repetida muitas vezes, continuará sendo mentira, não se transformará em verdade, ainda que todos passem a afirmá-la. Pior do que isso, a repetição dessa mentira trará um enorme prejuízo psicológico àquelas crianças. O que será desses meninos no futuro? Entenda uma coisa: a verdade e o uso da razão são as bases para a ordem das coisas. Ou as palavras dentro do discurso são usadas como servas da verdade e, portanto, cumprem com o seu papel, ou elas serão meros instrumentos da enganação social. Mas a gente precisa perguntar, de onde vem essa irracionalidade tão presente em tantos jornalistas, apresentadores de programas,
daqueles que se dizem educadores, de tantos politiqueiros porque não são políticos. Eu penso que Olavo de Carvalho tinha razão quando disse que na raiz de tudo isso estava a ilusão filosófica dos epicuristas. Esse abandono do mundo real em favor de uma realidade artificial criada para iludir o homem em uma espécie de esquema mental de felicidade. Essa fuga do real, fuga da realidade, ou do conhecimento objetivo, não é nada mais, nada menos que uma crendice, eu diria, para a gente hipnotizada. No fundo, o que essa gente não quer é o compromisso com a verdade e a coerência. O que eles querem é criar aquilo que chamam de nova ética, mas que no fundo nada tem de ética, de valor moral autêntico. Sabe de uma coisa? Tentar moldar a personalidade de alguém, sobretudo de crianças, a partir de discursos ideológicos, é uma grande irresponsabilidade. Eu não tenho dúvida. As próximas gerações vão rir dessa irracionalidade de nosso tempo. Vão rir daqueles que promovem esses discursos e práticas ideológicas, mas eles também irão rir daqueles que ficam assistindo a tudo sem fazer nada. O silêncio diante dessa espécie de ideologia, eu diria, materialista e pagã, que só busca o prazer e a autossatisfação momentânea, configura-se como uma grande omissão de nossa parte. Aceitar, escuta isso, aceitar a manipulação das consciências de nossas crianças e de nosso povo e esconder-se atrás do politicamente correto, não falando ou fazendo nada para mudar essa realidade, pode deixar terríveis sequelas nas gerações futuras. É contra esse tipo de coisa que hoje eu assumo uma missão, junto com um grupo de pessoas que acredita na verdade, que promove o bem comum e que se empenha por uma sociedade mais digna do ser humano. Por isso eu te convido a se unir a nós, a vir conosco e participar desse movimento junto conosco. Se você gostou desse vídeo e quer continuar recebendo mais vídeos como esse, então inscreva-se em um dos nossos canais e nos acompanhe em todo esse trabalho, em toda essa tarefa. Um forte abraço e até a próxima vez.